final para virar para 8h40 em cima do prego, horário de Brasília. Mais uma vez, gente, boa noite. Eu sou Josiane Lírio, sou mentora de mulheres, relacionamentos e condoterapeuta. E hoje meu foco de trabalho são relacionamentos, principalmente a fase do término. Eu possuo mais de 20 anos de atuação na área de família, de conflitos familiares, focados em divórcios, separações, reconhecimento e dissolução de união estável, disputa de guarda, patrimônio. Também sou conciliadora e mediadora familiar, tá? Sou estudante em formação de psicanálise e hoje eu resolvi trabalhar num projeto de términos de relacionamento. Esse processo em que a gente sofre muito e às vezes não entende por que a gente está tão perdido, tão devastado, tão devastada, né? E a gente sempre acredita que o outro não está sofrendo, que o outro também não está tão devastado ou devastada quanto a gente, tá? Mas aí o outro que arque com as suas questões. A gente tem que arcar com as nossas questões, que já ficam muito conturbadas, nossas emoções muito atrapalhadas, aquele vazio que a gente sempre tem dentro da gente, parece que toma conta da gente por inteiro, parece que tem um buraco no peito da gente, né? Então, o meu foco hoje é falar sobre fim de relacionamento, hoje que eu falo na atualidade, né, 2025 e 2026, os meus projetos são voltados para relacionamentos, tá? Apesar de, na minha formação como terapeuta de relacionamentos, também tem a parte de trabalhar com casais para restaurar o casamento, o relacionamento, meu foco não é esse, mas faz parte da minha formação, tá? Mas isso ajuda, num segundo plano, depois que a gente curar a dor da perda, a dor do fim daquele relacionamento, a gente entrar com técnicas e práticas para não repetir os erros do passado. Então, eu vou trazer nessa modalidade depois uma outra fase para vocês, tá? Quem está entrando agora, acabei de me apresentar, e hoje o tema é fim de um relacionamento. Como esquecer o ex? O fim de um relacionamento é um dos principais desafios que a gente enfrenta, né? E como eu falei esquecer, né? Olha só. Falei agora com vocês que a gente não esquece, a gente aprende a superar. Como superar o ex? Ou como superar a ex de uma vez por todas? E colar esse coraçãozinho quebrado. Porque a gente se quebra e se cola a vida inteira, né? É assim que a gente vai levando a vida. E você que já tentou de tudo, mas ainda pensa nessa pessoa, sente saudade, ainda fica aquela sensação assim de estar emocionalmente ligada àquela pessoa, ainda nutre alguma esperança, e aquela pessoa às vezes sinaliza alguma coisa que você agarra, aquela migalhinha, aquele pontinho de luz no túnel escuro, e se frustra, se machuca. Outra coisa que nos meus estudos a gente aprende que também é normal as recaídas. Infelizmente, as recaídas são normais. Quando eu tive recaído nesse relacionamento que eu terminei em 2005, que foi um dos mais difíceis, eu tive 2 recaídas. Nas 2 recaídas, assim que eu recaía, no dia seguinte eu estava em frangalhos, desesperada. Como que eu fui ter recaída? Não dá certo. Aí eu terminava de novo. Até eu entender, aos trancos e barrancos, que eu tinha que superar, porque eu estava tentando esquecer a pessoa. Eu tinha que aprender a superar. Como eu fiz tudo isso sozinha, na época, foi mais difícil.
que é difícil, não é fácil, e é um processo. E a gente tem que aceitar esse processo de luto. Tem luto que demora anos para ser ressignificado, mas a gente vai falar disso. Inclusive, estou falando disso no e-book que eu vou lançar aqui, segunda-feira, uma live de 15 minutinhos só para apresentar o e-book para vocês, fazer um exercício de uma outra live que a gente vai revivar a memória aqui e dos pontos principais da live de hoje, certo? Então, quinta-feira, às 8h35, já deixo convidado todo mundo que está aqui. E quem tiver na live quinta-feira vai ter 80% de desconto nesse e-book. Esse e-book é todo prático. Todo prático. Eu estou trabalhando nesse e-book desde janeiro. A ideia é de dezembro e eu estou trabalhando na prática desde janeiro. Mas, vamos lá. Hoje, eu estou baseando essa live em um dos capítulos que está no e-book, que eu vou lançar quinta-feira, no capítulo 4 do e-book. Então, hoje eu vou mostrar para vocês alguns passos práticos para se libertar desse apego com essa pessoa que fez parte da sua vida, que fez parte da sua história. Ok? Fez, olha o verbo no passado. Fez parte da sua história. Né? A gente apaga o passado? Não. A gente ressignifica e aprende lições com o que não foi legal, guarda boas lembranças do que foi bom e segue em frente. É difícil a gente colocar isso em prática, gente. Falar é muito fácil. Então, e recuperar sua paz e saúde emocional. Então, essa live de hoje é baseada no capítulo 4 do e-book. E também é um ponto de partida para que vocês entendam como é possível exercitar, tá? É um exercício, tem que persistir, ser resiliente até com as próprias fraquezas. Isso faz parte de um processo de autoconhecimento. Parece balela, mas um processo de autoconhecimento é que a gente entende como que vira a chave, tá? Então, vamos lá. Quem é que está tentando superar o ex ou a ex? Quem? Quem é que está nessa live e está tentando superar o ex ou a ex e está com muita dificuldade há meses, há um ano, há 2 ou mais? Na live passada eu citei exemplo. Você, Fernanda, é isso mesmo, é complicado. Na live passada eu citei exemplo de uma amiga minha, inclusive eu sou madrinha da filha dela, a caçula, que ela demorou 3 anos e alguns meses para a ficha cair e ela sair do limbo que foi o luto que ela viveu pelo término do casamento dela. Porque ao mesmo tempo que ela entendia que era bacana, a melhor decisão, ela era apegada emocionalmente e também extremamente dependente emocional dessa pessoa. Então ela viveu, ela chegou a adoecer, gente. Ela chegou a ficar internada 3 dias com hemorragia. Ela sintomatizou isso tão sério que ela precisou tomar sangue. Então, o corpo da gente chega esgotado com as questões emocionais. Então, nós vamos juntas. Vamos juntos, vamos segurar a mão de uns dos outros aqui e vamos seguir aprendendo a ressignificar a experiência do passado e superar o ex a ex, certo? Para começar, eu falei de apego emocional, de apego afetivo, eu vou começar falando sobre o apego emocional. Estudos mostram que 86% dos divórcios ou das separações, esses divorciados ou separados têm pensamentos ruminantes, pensamentos obsessivos sobre os seus respectivos ex. Olha, gente, é uma taxa muito alta. Você fica ruminando algo sobre aquela pessoa, algo bom, algo ruim,
e ficar nesse limbo e nesse ciclo de pensamentos obsessivos. É isso que o término provoca na gente. Muitas vezes, se não todas, independente se foi você que deu basta ou se foi a outra pessoa, tá? Dependendo da relação que cada um teve nos seus respectivos relacionamentos, traição, mentiras, dependência emocional, violência psicológica, violência física, né? Cada um tem a sua própria história e suas peculiaridades e particularidades nos seus relacionamentos, né? E, gente, isso é normal. Então, quem ainda tem esse tipo de pensamento com relação ao seu ex ou sua ex, não tem problema nenhum com vocês. Faz parte desse processo do apego emocional à ideia daquela história que vocês construíram lá no início. Você já parado para pensar, quando a gente termina, ou quando terminam com a gente começa a lembrar do início do relacionamento, só das coisas boas, e sentir falta da pessoa? E tentar se agarrar àquela lembrança, aquelas situações e trazer tudo de volta? Pois é, isso é muito comum e não é um problema, mas isso se torna um problema quando a gente fica enredado, preso nesse ciclo e não consegue sair dele, tá? Então, esse apego emocional de estar ruminando pensamentos, lembranças, saudades, apegos com relação aos ex, né, a ex ou o ex, é normal, mas desde que você não fique preso muito tempo nessa situação, tá? Aí, eu vou trazer para vocês brevemente, no e-book, está bem detalhado, inclusive desenhado, e tem um exercício prático do mapa emocional da separação. Porque a gente vive fases. Se vocês pensarem bem comigo aqui, deixa eu ver quantas fases. 1, 2, 3, 4, 5 fases básicas que a gente vive durante a pré-separação e a separação propriamente dita, o término, tá? A negação, tá? Será que isso realmente está acontecendo comigo? A gente tenta minimizar a gravidade da situação quando a gente tem resistência em aceitar o fim. A gente foca numa reconciliação a todo custo, dobra e se desdobra, correndo o risco de se quebrar ainda mais. Eu até coloquei um story hoje, né? Quando a gente tenta sozinha fazer o relacionamento dar certo, a gente dobra e se desdobra, a gente corre o risco de se quebrar ainda mais, de se quebrar toda, né? Então essa fase assim, não é possível, não é possível. Foi tão planejado, eu gosto tanto dessa pessoa, eu amo essa pessoa sempre falou que me amou e fez isso comigo, ou não tá rolando mais, eu não consigo sentir a mesma coisa com essa pessoa não confia, não me respeita, eu preciso dar um basta, mas eu não quero, né? Então tem essa fase da negação, é uma das fases dentro do mapa do divórcio. Por que eu falo mapa do divórcio, o mapa da separação? Porque é meio que um caminho. Imagine uma estrada que tem, né, várias estradinhas. Então, a primeira estrada que você pega, você estava numa estrada, digamos, uma avenida. Aí você tá na avenida e seu relacionamento acabou. A avenida é esse seu relacionamento. Aí acabou, você virou primeira à esquerda. Então, você entrou na ruazinha chamada Rua da Negação, que é o que eu falei com vocês. Fica aí ruminando esses pensamentos que na pesquisa são 86% das pessoas que passam por términos, que ficam com esses pensamentos obsessivos, né? Aí você está dirigindo, caminhando por essa rua chamada negação e vira à esquerda de novo e encontra o quê? A Rua da Raiva.
Você sente raiva de você, você sente raiva da pessoa, você sente raiva da voz da pessoa, você sente raiva de tudo que se refere à pessoa. Aí você sente raiva de você sentir raiva da pessoa, de você sentir raiva de você ter se submetido a tanta coisa. Aí vem aquela sensação de se sentir culpada, de ter sensação de estar sendo injustiçada na sua vida, por que você está passando por isso? Tudo isso direcionado a seu ex ou sua ex. Essa sensação assim de querer vingança, de se apegar a isso, porque tem muita gente nesses anos que eu trabalhei com famílias em divórcio que se apegam no conflito, no divórcio litigioso, naquelas disputas eternas, 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 eternas. É uma forma de ficar preso e ligado à pessoa, tá? Gente, só um segundinho, que daqui a pouco vão acabar me ligando por engano aqui. Só um segundo, eu vou avisar que eu estou em live, tá? Pronto. Mandaram a mensagem aqui, querendo falar comigo. Então, ó, estava na avenida do relacionamento, chegou na encruzilhada, virou a primeira esquerda, negação. Depois virou a segunda esquerda, raiva. Estão ouvindo esse barulho? Minha cachorra, tá? Tá roncando aqui na cama porque meu marido tá viajando, ela só fica perto de mim. Aí depois você vira mais uma vez para uma outra rua à esquerda, que é a Rua da Barganha. Aquela tentativa fantasiosa de consertar tudo, inclusive a pessoa. Consertar a relação, negociar com o ex ou com a ex, mesmo sabendo que acabou, que não tem jeito, que a situação não tem solução. Mas você vai procurando justificativas para determinadas palavras, ações que você tomou e justifica as ações que o outro tomou. E você vai tentando essa barganha. E entre essa fase da barganha, raiva, e a próxima fase que eu vou falar com vocês, que é da tristeza, costumam acontecer as recaídas. Tá? É comum e é normal ter recaída, mas não justifica ficar tendo recaída, tá, gente? É igual ficar nos pensamentos obsessivos. Quando você tem a recaída, você nem é mais a mesma pessoa e você percebe que aquela pessoa não é mais bem aquela pessoa. Prestem atenção se vocês recaíram recentemente ou estão pensando em recair, tá? Fala a voz da experiência. Aí vem a Rua da Tristeza. De repente você tá, nossa, eu tô na Rua da Barganha, tô negociando aqui, mas não tá funcionando, tive uma recaída, tô me sentindo pior do que eu estava antes. Ou com essa recaída eu percebi que realmente a gente já não tem mais uma conexão enquanto casal. A gente realmente viveu um ciclo de desconexão, um ciclo de desamor que culminou no fim do casamento, ou do relacionamento, mas eu ainda tenho apego à ideia de família ideal, casamento é para sempre. Por que o meu deu errado? Por que o meu relacionamento deu errado? Né? Então a gente fica buscando muito porquês, né? E a gente tem que chegar na última rua, que é logo depois da tristeza. A Rua da Tristeza desse mapa do término, mapa da separação, o mapa do divórcio, é aquela sensação de vazio, de solidão, daquele buraco que eu falei no início da live, que a gente sempre tem sensações no decorrer da nossa vida de um certo vazio no peito da gente. Às vezes a gente sente até no estômago. Eu tive até uma professora de um curso de recursos terapêuticos para atender crianças e adolescentes, na época também que eu fiz para atender crianças cujos pais estavam em situação de separação. E ela falou assim, às vezes a gente tem um friozinho na barriga,
que é uma sensação que o corpo está mostrando pra gente. A gente precisa, às vezes, ouvir esses frios, os sinais do corpo. Isso é a vivência do luto, essa tristeza. É o fim de um sonho, de uma vida que você compartilhou com alguém, da identidade que você tinha até o término acontecer, e você se vê perdido, se vê perdida, tendo que se conhecer novamente, se reconectar com você, e vem essa tristeza, essa sensação de vazio que parece que vai te engolir de dentro para fora, né? Também é uma fase de luto do fim do relacionamento. Aí, de repente, você virou tanta rua à esquerda, aí você vira uma rua florida à direita. É a rua da aceitação. Porque na rua da aceitação, você começa a entender e enxergar que você tem uma vida toda pela frente, independente da idade que se deu a sua separação. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Tá fazendo sentido? Coloca um joinha. É reconhecimento da sua realidade. Você tá olhando para a sua realidade e começa a buscar formas de viver a sua nova vida, de traçar novos rumos, novos mapas, novas ruas. Sim, Fernanda? Ah, ótimo. É a abertura para os novos começos. Então, quando a gente transita por essas 5 fases do mapa do divórcio, ou mapa da separação, ou mapa dos términos, né, que é a negação, a raiva, a barganha, a tristeza e, por fim, a aceitação. E digo mais, entre a negação, a raiva, a barganha e a tristeza, elas não acontecem na ordem que eu falei. Às vezes acontecem tudo misturado ali, até você chegar na aceitação. Chegou na aceitação, você fala assim, gente, realmente acabou, e pra que eu tô ressuscitando múmia? Se eu tenho uma vida toda para frente e eu preciso viver meu agora, trazer as experiências que eu vivi no passado e transformar em aprendizados. É um processo, eu já falei em outras lives, de luto, que a média é a partir de duração 9 meses, ao se comparar com uma gravidez, do período de gestação, porque está gerando uma nova vida da gente, tá? Mas, nas pesquisas da neurociência, há lutos que duram muito mais do que 9 meses, podendo durar anos, porque são pessoas que têm muita dependência emocional, muita resistência à mudança, tem questões muito peculiares, tá? Essa minha amiga, que eu já falei com vocês, não canso de dizer, para mim foi um dos lutos que eu conheci, assim, de gente próxima a mim, 3 anos, né, mais ou menos, mas no meu trabalho, eu já vi ex-casais, 7 anos, brigando, presos um com o outro, e vivendo vidas tóxicas, mesmo refazendo com novos parceiros e novas parceiras, mas ligados pela dor, pelo conflito, pela briga, eles estavam conectados. E isso fazia mal para todo mundo, só que eles não conseguiam enxergar. E quando a gente entra na rua da aceitação, a gente começa a realmente ressignificar e dar passos mais concretos para superar o ex ou a sua ex. Fez sentido para vocês? Fez sentido? Me respondam aqui. Por favor, me respondam.
Qual fase dessas vocês conseguem entender que vocês estão? Ou quais fases? Porque cada fase dessa é um passo. Às vezes a raiva está junto com a barganha, a tristeza junto com a negação. Vocês conseguem me falar que fase dessas vocês estão? Eu ia tomar uma água, mas esqueci a água lá. Ei, Dani, boa noite. Vocês conseguem identificar? Tristeza, Fernanda? Aí, ó, Fernanda na fase da tristeza. E às vezes vem outra fase misturada aí, né, Fernanda? Aceitando o fim. Aceitando o fim. Isso mesmo. Então eu peço que vocês comecem a examinar qual fase desse mapa que eu descrevi para vocês, qual rua dessas vocês estão transitando hoje. Às vezes estava na rua da negação, voltou e entrou na rua da raiva. Aí quis sair da rua da raiva, poxa, caiu na rua da tristeza. Depois voltou para a rua da negação, depois entrou para a rua da barganha e foi. Às vezes com recaída sabendo do fim. Agora sem raiva mais. Ótimo. Já é menos um sentimento negativo, né? Aí vai uma dica que é desafiadora. O que não é desafiador num término, né, gente? O que não é desafiador? Mas é essa dica de ouro, hein? E tá lá no e-book, quinta-feira eu vou lançar aqui para vocês. Cortar contato por no mínimo 30 dias. É essencial nesse processo de superação do ex. Nada de olhar stories, nada de mensagens, gente, e nem de música. Nossa, essa música me lembra aquele dia, aquela pessoa assim assada. Essa minha amiga do luto de 3 anos, ela colocava no carro as músicas e chorava e me ligava chorando. Quase bateu o carro, inclusive, por causa disso. Eu falava com ela, corta contato, para de ouvir, mas eu gosto dessas músicas. Viajou para todos os lugares que ela ia com ele. Tá? Mas conhece outros lugares? Não, mas eu gosto desse lugar, a gente ia para esse lugar. Tá. Vocês estão entendendo? Então, cortar contato. Ah, mas nós temos filhos. Vai falar o estritamente necessário, sem jogar o verde para colher maduro, sem piadinha, sem insinuações, mude na língua. Bom dia, boa tarde. A pessoa fez piadinha, insinuou, ignora. Tá? Então, essa dica, anotem aí. Cortar contato por no mínimo 30 dias é essencial. Nada de olhar a rede social. Bloqueie por um tempo. Se tem Facebook, Instagram, TikTok, o X, enfim. Evita. Veio algum amigo, algum colega falar, fulano tá fazendo isso, tá saindo. Não quero saber. Certo? Combinado? É um dos grandes passos. E tá lá no e-book, inclusive, uma tabelinha para vocês, tipo um calendário que eu bolei, para vocês seguirem aí e anotar as emoções e sentimentos com a tabelinha de emoções e sentimentos lá, bonitinha para vocês consultarem, tá? Então, essa dica é a principal e a primeira de hoje, tá? Cortar contato por no mínimo 30 dias. É contato zero. Tem filho? Ó, a Chiquinha é dia de ir para casa do pai, tá gripada. Escreva
num papel, ou escreva uma mensagem, ou um e-mail, que for o canal de comunicação oficial. Chiquinha está gripada, está tomando amoxicilina de tantas horas, mais soro, sei o que, tal. Tá indo tudo orientado na mochilinha dela, papapá. Tem dever, tem trabalho, tem isso. É convivência de uma semana. Coloca tudo organizado. Existem hoje em dia aplicativos, viu, gente? Antes de começar a live, eu estava tentando lembrar de alguns que eu usava muito no trabalho para indicar, mas existem aplicativos para que os pais que vivem em conflitos administrem a rotina dos filhos à distância, para facilitar justamente o foco nos filhos, do bem-estar dos filhos, e deixá-los fora do conflito, da mágoa, da tristeza de vocês, certo? Estava superando, porém ele voltou a ter contato e complicou tudo, tá vendo? Então corta o contato de novo, Fernanda, corta de novo, corta tudo, tá? Tá fazendo sentido, gente? Então, nós vamos fazer um exercício aqui, ó, eu dei a dica número 1, essa dica de ouro do contato zero, ou semi-zero para quem tem filho, tá? Sei que a Fernanda tem 2 filhas, né, Fernanda? Às vezes precisa falar sobre as meninas, mas enfim, gente, é difícil, porque, aquele sábado, aquele domingo à noite, vem o vazio, vem o tédio, aí você quer pegar o celular, você quer saber, você quer explorar, você quer ver foto, né? Ou você tá se sentindo bem naquele momento, para mostrar que eu tô bem, né? Mas aí é aquela desculpazinha de stalkear a pessoa, né? Dando continuidade a essa dica do contato zero com o ex ou com a ex, olha, gente, ao ronco da cachorra, meu Deus do céu. Dando continuidade, eu tirei um exercício baseado também lá no capítulo 4 do e-book, tá? Que é o nome do exercício, para vocês fazerem agora aí, quem puder pegar caneta, papel, peguem ou anotem no celular, se conseguirem fazer isso. Mas, se vocês tiverem uma folhinha aí, peguem. Chama-se Neutralizando a Influência do Ex ou da Ex. O que vocês acham do nome desse exercício? Promete? O exercício promete. Prontos? Vamos lá? São 2 comandos aqui para a gente aprender, além do contato zero, neutralizar a influência do ex ou da ex. Que é o seguinte, pegue um caderno, uma folha ou no celular. Número 1, anote uma frase que a sua ex ou o seu ex disse que ainda te machuca. Quem consegue lembrar? Não precisa compartilhar aqui, é para você. Aí. Uma frase que a sua ex ou o seu ex disse para você 1, 2 ou várias vezes no decorrer do relacionamento e até agora nessa fase de término, que ainda te pega. Você, nossa, essa pessoa sabe na hora que vai me machucar. Conseguiram anotar? Vou dar um exemplo de uma frase. O cara vira para a moça, né? Para recém-separada agora. Você nunca vai conseguir dar conta de ficar sozinha. Ou então, aquela moça que fala pro rapaz recém-separado agora. Mulher igual a mim você não consegue. Só vai achar vagabunda por aí. Você não dá conta de bancar. De ser homem suficiente para mulher. Conseguem lembrar dessa frase? Ou de uma palavra que essa pessoa falava ou fala ainda para você, ou insinua
que ainda te machuca. Anotaram? Anotaram essa frase? Agora, se possível, do lado dessa frase, vamos escrever outra frase, que é o segundo comando do exercício, de neutralizar a influência do ex na sua vida. Vão anotar outra frase ou uma palavra que te empodere, que te dá, sabe, aquela energia, aquela força para caminhar, para levantar e erguer a cabeça. Uma contra-informação, uma contra-afirmação com relação àquela frase. Se aquela frase é, você nunca vai conseguir dar conta sozinha, você vai falar assim, eu posso, eu consigo, eu faço tudo o que eu quiser, eu posso tudo o que eu quiser. Ou, você não banca nenhuma mulher, você não dá conta, você é pouco homem para mulher. Eu sou muito homem, eu banco. Entenderam? Vai o que dentro da frase que te machuca, vocês vão colocar uma que te empodere. Por exemplo, eu sou capaz, eu estou construindo a minha felicidade. Nossa, você vai viajar sozinha? Sozinha não, tô comigo. Vou conhecer um monte de gente na viagem. Nossa, você vai viajar sozinho? Vou conhecer um monte de gente legal na viagem. Tá fazendo sentido? Tá? Anotou as duas frases. Olhem bem para essas frases. E agora, leia para vocês mesmos aí, em voz alta, a frase ou palavra afirmativa, positiva a respeito de vocês. E toda vez que essa frase, essa pessoa, o seu ex ou sua ex, falar com você novamente, ou que você lembrar dessa frase que te machuca, ou dessa palavra que te machuca, você vai repetir em voz alta para você a positiva. É uma forma de você ir reprogramando o seu cérebro para algo positivo, para te impulsionar a ressignificar a sua história. A relação com você, com a sua autoimagem. Tá? Aí, com esse exercício, você neutraliza a influência negativa que a sua ex ou o seu ex tem em relação a você. Por exemplo, você é fraco. Então, para homem, né, sinal de fraqueza é muito dolorido. Escreva força. Sou forte. Tá? Quem escreveu? Quem fez o exercício? Deu tempo para fazer? Foi fácil? Foi difícil? Alguém quer compartilhar? Fez, Fernanda? Ai, que ótimo. Enquanto isso, eu vou ler um texto que eu escrevi hoje à tarde, que é uma complementação. Eu vou até adequar o exercício da carta que a gente faz para o relacionamento que acabou, que foi um exercício que eu passei numa live passada, que a gente vai refazer na próxima quinta, agradecendo ao ex ou à ex. Prestem bem atenção no que eu vou ler para vocês aqui. Obrigada ou obrigado, meu ex, minha ex. Eu vou ler no feminino, porque eu tô lendo, eu escrevi, né? Mas os meninos entendam aí, tá?
Obrigada por me mostrar aquilo que eu não quero para a minha vida. Obrigada por ser o reflexo daquilo que eu achava que merecia. Eu compartilho que sou capaz de fazer o que quiser e ser feliz. Sou capaz de ir e vir e construir minha vida. Parabéns, Fernanda. Maravilhoso. Viu, gente? Temos uma grande pessoa compartilhando aqui. Vamos lá. Vou começar de novo. Obrigado ou obrigada ao ex ou à ex. Vou ler no feminino. Obrigada por me mostrar aquilo que eu não quero para a minha vida. Obrigada por ser o reflexo daquilo que eu achava que merecia. Obrigada por não me valorizar e me fazer perceber que eu também não estava me valorizando. Obrigada por ter decidido partir, caso essa pessoa tenha partido. Se você não tivesse feito isso, provavelmente eu nunca teria olhado para dentro de mim. Obrigada por me deixar sozinha ou sozinho e me dar a oportunidade de trabalhar em mim mesma, de me encontrar e entender tantas coisas. Obrigada por ter sido... Cadê, gente? Perdi. Obrigada por não ter sido cuidadoso, tampouco responsável comigo e ter me causado tanto sofrimento. Pois, se não fosse isso, eu não teria buscado mecanismos para me curar, me valorizar e só agora poder me libertar com o que não quero para a minha vida. Obrigada, porque, sem saber, você marcou a minha vida de forma irreversível, me levando a me amar, a me valorizar e a ser a pessoa capaz de se conectar comigo mesma, de me conectar comigo mesma e abrir espaço para alguém que pode criar comigo um futuro que tanto desejo. Que qualquer situação seja a melhor desculpa para me aproximar e me apaixonar por mim mesma a cada dia. O que vocês acharam aqui? Está fazendo sentido esse pequeno texto que eu escrevi hoje à tarde? Quando eu estava fazendo a revisão aqui da live, eu resolvi fazer esse agradecimento ao ex ou à ex. Porque a baixa autoestima, às vezes, não é falta... Quer dizer, a falta de amor não quer dizer que é uma insuficiência sua. Mas a falta de amor próprio é insistir em ficar onde não te valorizam, com quem não te valoriza, só te machuca e te faz esquecer de quem você é. Oi, Ivan! Boa noite! Então, enquanto eu li esse agradecimento ao ex, depois eu posso compartilhar com vocês na live, na próxima live de quinta-feira, que a gente vai conhecer o e-book, eu vou trazer novamente, tá? Então, vocês fizeram o exercício? Fernanda já compartilhou aqui. Adorei, tá, Fernanda, o que você escreveu. Agora, eu vou dar umas dicasinhas para vocês, que também está lá no e-book, tá? Que são 3 dicasinhas rápidas e práticas para vocês começarem a colocar em prática, tá? Primeiro, também é uma espécie de exercício, tá? E é persistência, tá, gente? Parece bobo, mas tem efeito, mas tem que persistir e insistir. Chama-se método da parada. Quando você... Isso é um conselho que eu recebi da mãe de uma amiga minha, tá? Quando você pensar no seu ex ou na sua ex, faça algo imediatamente.
respire fundo, conta até 10, ouça uma música animada, que seja o oposto do que te remeta à ideia do passado, à ideia daquela pessoa. Plante bananeira, vai assistir um filme de terror, vai sair para andar, a fazer qualquer coisa para tirar esse pensamento. Lembra lá do início da nossa noite, da nossa live, daqueles pensamentos obsessivos que a gente tem, daquela pesquisa que eu passei para vocês? Então, esse é o método da parada. Parou, comecei a pensar no ex, ai meu Deus, é o pensamento obsessivo, é o pensamento ruminante chegando, vou parar de pensar nessa pessoa. A outra dica dentro desse método de parada, que é o conselho que a mãe de uma amiga me deu quando ela me viu arrastando correntes quando terminei esse relacionamento lá em 2005, ela falou assim, ô Josi, quando você tiver saudade do fulaninho, que ela conhecia muito bem, inclusive criou ele como segunda mãe, pense em algo que ele fez com você que te machucou, que te magoou, você vai parar de pensar nele rapidinho. Se sentir saudade dele, então, lembra? Sabe essas palavras que vocês anotaram ali no exercício? Coisa que a pessoa falava, que te machucava? Resgata essa palavra negativa, olha, é mesmo, não quero mais. Aí você vai parar de ter vontade de pensar nessa pessoa. Tá? Então, o método da parada. Aí, tem a dica prática 2, que é reconstruir rotina. Reconstruir rotina, mesmo vocês estando naquelas ruas da negação, da raiva, da barganha, da tristeza, chegando na aceitação, ou quem já está na aceitação, é um processo que vocês vão fazer durante essas fases todas desse mapa que eu descrevi para vocês no início da nossa live. Reconstruir rotinas, criar novas rotinas também. Substituir hábitos ligados ao seu ex ou à sua ex por hábitos novos. Tentar descobrir interesses e resgatar interesses que você deixou para trás por causa desse relacionamento, por causa dessa pessoa. E fazer. Viajar. Tem muita gente que gosta de viajar. Tem empresas especializadas para pessoas que estão sozinhas, viajando sozinhas. Tá? De ônibus, de avião. Tem empresas especializadas. Pesquisem na cidade de vocês, na região de vocês. Aqui em Belo Horizonte eu tenho uma amiga que vive viajando nessas viagens, por essas empresas. Então ela vai muito para Ouro Preto, muito para Lavras Novas. Ano passado, ela e umas amigas que ela conheceu nesse grupo de viagens, elas foram para Londres por essa empresa. Então, assim, é viagem de avião, é viagem de ônibus, tem para todos os gostos e todos os bolsos, essas empresas especializadas, tá? Para a pessoa criar hábitos novos, tá? Porque outra coisa, fazer novas amizades. Porque no meio da separação do término, a gente perde alguns amigos, algumas pessoas se aproximam da gente, outras se afastam. Então vai ter uma peneirada aí, tá? E outra coisa que acontece muito, quando a gente se separa, termina, a gente geralmente, quando estava junto num relacionamento longo, a gente tem grupos de amigos em comum. Então, há um afastamento desse grupo de amigos em comum. Essas pessoas, às vezes, não sabem como agir, reagir, se precisam ou não tomar partido de um ou de outro, e elas, por medo de serem julgadas ou de terem que assumir alguma responsabilidade com relação a você, ou seu ex, ou sua ex, elas se afastam. Tá? Entendido? Terceira dica prática para vocês, gente, para vocês fazerem, tá? Afirmações diárias. Eu até parei de fazer as minhas recentemente, porque eu tô uma bagunça com a minha agenda aqui, mas eu preciso voltar a fazer minhas afirmações diárias. Eu comecei a fazer afirmações diárias há alguns anos, eu não sei quem me orientou, me deu essa dica. Então, assim, eu faço as afirmações diárias de tempos em tempos,
depois eu paro, depois eu retomo, tá? Então, faça as afirmações ou toda manhã, ou na hora que você para fazer um lanche ou almoçar. Tipo, eu sou suficiente, eu mereço paz, eu mereço felicidade. A frase que vier à sua cabeça, anote, ponha na carteira, ponha na bolsa. Ah, nossa, hoje de manhã eu saí de casa correndo, mas meu papelzinho com afirmação aqui. Ou escreva a afirmação na hora do café, na hora do lanche da manhã, na hora do seu almoço. E tira assim, 2 minutos para você focar nessa afirmação e se enxergar agindo com essa afirmação na sua vida. Tá? Por exemplo, gente, como resistir à vontade de mandar mensagem pro ex? Ou pra ex? Difícil, né? Adorou, Van? A dica? Que bom. Como resistir a isso? Difícil. Às vezes você tá ali, não, vou. Aí você vai e manda. Já furou o contato zero lá do primeiro exercício que eu passei para vocês? Ponto. Furei o contato zero. Mandei mensagem. Putz, aí vou lá e apago. Só que o WhatsApp, tá lá, mensagem apagada. Alguma mensagem chegou pra pessoa. Aí, às vezes, ela responde, ela não tá fazendo nada, ela responde. E aí? Deu vontade de mandar mensagem? Pensa nas coisas ruins. Pensa em tudo que essa pessoa te machucou. Gente, é duro, é difícil, mas é possível. Tá fazendo sentido? Deu para dar uma esclarecida? Porque, assim, essa questão de superar e ressignificar a pessoa do ex, da ex na vida da gente, vai muito da história de cada um. E se vocês também têm muito apego emocional, muito apego afetivo, gente, façam terapia. O que eu trago aqui é terapêutico, mas não substitui a terapia. Tá? Então, tá entendido? Outro exercício, ó. Li aqui agora. Agradecimento ao ex ou à ex. Eu escrevi isso aqui. Escrevam vocês o próprio agradecimento para o seu ex e para sua ex. E leia esse. Na hora que der vontade de mandar mensagem, ou stalkear as redes sociais, vai lá e pega seu agradecimento para aquela pessoa, bem personalizado, e leia para você, em voz alta, para você se ouvir. Isso ajuda também. Nos moldes que eu li aqui o agradecimento ao ex, faça a mesma coisa. Certo? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Compartilhar alguma coisa? Se fez sentido? Se fez sentido esse pequeno texto que eu li para vocês aqui, que eu escrevi agora à tarde, sobre o agradecimento ao ex? Se fez sentido para vocês? Fez sentido? No e-book, por exemplo, isso que eu trouxe para vocês só está no capítulo 4 do e-book. São 8 capítulos. Gente, são 30 dias de desafio que está nesse e-book para vocês colocarem em prática. Tá? Quinta-feira ele vai estar disponível e eu vou mostrar para vocês o conteúdo dele e trazer algumas dinâmicas aqui em 15 minutinhos de apresentação. Fechado? Quem vai estar comigo quinta-feira aqui? Quem vai? Convidem outras pessoas que estão passando por separação, que estão precisando superar o ex ou a ex. Convidem para conhecer esse e-book. Falem com ele dessa live. Que hoje eu falei tanto que eu esqueci até de pedir para vocês compartilharem, pelo menos para 2, 3 pessoas, né? Oi, Adriana! Boa noite! Posso sim. Gente, tem um grupo exclusivo para mulheres de WhatsApp, tá?
Eu vou montar o grupo dos meninos também. Às 8 horas e 35 minutos, é o horário das minhas lives, tá? Eu vou colocar lá no grupo do Projeto Naruto, tá, Fernanda? E também vou colocar no grupo das mulheres. Adriana, eu coloco sim, tá? Eu coloco agradecimento lá no grupo das mulheres. E porque ele não tá no e-book, eu escrevi hoje, né? O e-book ficou pronto hoje, não deu para incluir. Então, ele vai para vocês lá. E quem tiver na minha live de apresentação e de lançamento do e-book quinta-feira vai ter 80% de desconto no e-book. E depois que vocês adquirirem ele, se quiserem marcar pra gente fazer um encontro, me peçam, lá vai estar os meus contatos, aqui também no link da Pi tem meu contato. Vocês podem pedir que a gente pode marcar uma espécie de encontro e a gente, ou um workshop, e a gente trabalha juntos, tá? Fica a critério de vocês, tá? Então, perguntas? Só o pedido aí da Adriana, né? E o horário de quinta-feira. Então, vamos lá. Superar o ex, gente, é um processo. Mas você consegue ser mais forte do que as recaídas, as fraquezas, a saudade. Cada passo que você der em direção à sua melhora, ao fortalecimento da sua autoestima, a ressignificar o seu futuro com as experiências do passado, conta. Nossa, eu dei 3 passos para frente e 5 para trás. Gente, é assim. A vida da gente não é uma linha reta, tá? Então, superar o seu ex ou sua ex é um processo, mas você é mais forte. Porque se você não se valoriza, não consegue se dar valor, como que alguém vai valorizar vocês? Vocês vão se desdobrar tanto, tanto, tanto até se quebrar? Quem viu meu story que eu coloquei hoje à tarde, vai ver isso. Você se desdobra, redobra, dedica, faz, e não está funcionando, uma hora você quebra. E às vezes quebra mais de uma vez. Cola os caquinhos e insiste naquilo ali, tá? Então, eu espero vocês na próxima quinta, tá? E na próxima semana teremos live nova. Eu estou trabalhando aqui em relacionamentos ioiô. Vocês já ouviram falar? Relacionamentos, termina, volta, termina de novo, volta de novo. Pois é, existem os relacionamentos ioiô e a gente vai falar sobre eles na próxima segunda. Mas vocês já estarão com o e-book debaixo do braço, já lá no processo de 30 dias para ressignificar e superar o ex. E quem está no relacionamento ioiô vai entender que relacionamento ioiô não dá futuro para ninguém. Tá bom? Gente, obrigada por estarem aqui hoje comigo. Aguardo vocês na próxima quinta. E quem tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct. Qual o tema da live de quinta? É superar o ex, é o lançamento do e-book. O nome do e-book é... Gente... O nome do e-book é E Agora Que Acabou? Desafio de 30 dias para superar sua ex, seu ex. E lá nós vamos falar de algumas questões que eu falei numa live sobre cura após o término e vou trazer algumas mensagens. Não vai ser uma live de quase uma hora não, tá, Adriana? Vai ser uns 15 minutos. Vou apresentar o e-book para vocês, vou colocar o link com desconto de 80%, que vai ser até meia-noite só, depois ele vai para o valor cheio, tá? E vou passar mais um exercício e voltar no exercício da carta
pro relacionamento que eu dei numa outra live, passei para vocês numa outra live, e o pessoal tá me pedindo no direct para repetir numa live, tá? Então vai ser assim um encontro rápido. Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Não? Então tá. Beijos, boa noite e aguardo vocês quinta e depois na próxima segunda para a gente falar de relacionamentos ioiô. Beijo, gente. Boa noite.